Lucas 19, a partir do verso 1. Mas antes, vamos orar, vamos pedir a Deus a direção. Senhor, fale ao nosso coração, queremos aqui ouvir a Tua voz, que através da Tua palavra, corações sejam regenerados, transformados, que o Senhor possa nos exortar, nos ensinar, através da Tua palavra. Pedimos a Ti e Te agradecemos. Amém. Lucas 19, no verso 1. Primeiro nós vamos ler e depois nós vamos entender esse texto. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bom, para que você entenda a introdução no Evangelho de Lucas, né, o centro, né, a mensagem central de Lucas é exatamente essa que está no final. Lucas quis mostrar para todos que o Filho do Homem, o Senhor Jesus, ele veio salvar, ele veio para buscar e salvar o perdido. Então, a ideia, né, de Lucas nessas histórias contadas foi mostrar exatamente isso. Zaqueu estava perdido e foi encontrado por Jesus. Vamos voltar no versículo 1 agora. Diz assim, vamos lá, no versículo 1 e o 2. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. A explicação diz exatamente o seguinte: Zaqueu provavelmente supervisionava uma grande área de coleta e tinha outros cobradores que trabalhavam para ele. A cidade de Jericó, considerada isoladamente, já era um próspero centro de comércio, de modo que é certo que Zaqueu era um homem rico. É importante observar que apenas um capítulo antes, Lucas registrou o relato do jovem rico e a declaração de Jesus sobre quão dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riquezas. Bom, para que você entenda, Zaqueu, maioral dos publicanos, né, ele coletava os impostos. A fama de Zaqueu não era boa, porque ele era corrupto. Ele era corrupto. Além de corrupto, ele era rico. Então a fama de Zaqueu não era boa. E o interessante é que, se você ler no capítulo anterior, você vai ter aí a parábola, né, a história, melhor dizendo, do jovem rico. A parábola do jovem rico. E qual foi o final dessa história do jovem rico? Ele não quis abrir mão do que tinha. Ele queria ser salvo, só que ele não quis abrir mão do que tinha. Ele era apegado à riqueza. E mais uma história completando exatamente esse assunto sobre reino, sobre riqueza. Zaqueu, ele era um homem rico, ele era corrupto e não tinha uma fama boa. E no versículo 3 de Lucas 19, diz assim:
procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então entenda, vou dar uma pausa aqui, já a gente coloca a explicação. Zaqueu, homem rico, homem corrupto, mas ele tinha um desejo no coração dele, ele queria ver Jesus. Certamente ele ouviu falar de Jesus. Essa multidão que seguia Jesus, a multidão estava em Jericó, ou seja, o povo de Jericó, o povo que residia em Jericó, sabia também da fama de Jesus e o povo queria vê-lo também. E Zaqueu, ao mesmo tempo, esse desejo ardeu em seu coração. Só que havia um obstáculo. Qual era o obstáculo? A multidão. E ele era pequeno, né? Ele era pequeno, tinha pequena estatura, não tinha uma altura suficiente para ver Jesus. Foi quando ele tomou a atitude de subir em cima de uma árvore. E olha só o que diz o verso 5 agora. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Veja a explicação. Isso foi dito como uma ordem, não como um pedido. E é o único lugar de todos os evangelhos em que Jesus se convida para ser hóspede de alguém. Olha que coisa gloriosa isso. Quando Jesus olha para cima, ele vê Zaqueu. Ele já sabia que Zaqueu estaria ali. Ele já sabia que Zaqueu subiria na árvore. Jesus já sabia de tudo, porque ele é o Filho de Deus. E quando ele olha para Zaqueu, ele disse: desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Ali não foi um pedido: Zaqueu, me permita ficar em sua casa? Não, hoje me convém ficar em sua casa. Jesus se convida, na verdade, né? E a única parte nos evangelhos que nós temos Jesus assim, se colocando como hóspede, porque em todas as outras ele é convidado. Aqui não, aqui ele fala: hoje me convém ficar em tua casa. E por qual razão Jesus ele fala isso para Zaqueu? Porque ele já sabia da obra que seria feita naquele coração. Ele já sabia do arrependimento que apareceria no coração de Zaqueu. E sem contar que, imagine um homem rico, imagine um homem famoso, por mais que a fama dele não era boa, mas era um homem conhecido na cidade, um homem rico. Imagine em cima de uma árvore. Aquela atitude de Zaqueu foi uma atitude de humildade. Ele reconheceu a sua insignificância. Não foi uma atitude qualquer, não foi, porque ele passou por cima ali do seu orgulho. Ele esqueceu de quem ele era, ele esqueceu de sua posição, ele esqueceu de seu dinheiro, esqueceu de sua riqueza. Ele reconheceu de fato a sua insignificância. Esse é o primeiro passo. Se a pessoa realmente deseja ter um encontro com Jesus, a primeira coisa que ela precisa fazer é reconhecer a sua insignificância. Nós somos insignificantes diante de Deus, nós não merecemos sua graça, nós não merecemos o seu perdão. Temos que nos humilhar, temos que ser humildes diante dele. A atitude de Zaqueu fez com que Jesus dissesse para ele: hoje me convém ficar em tua casa. E aí no verso 6 diz assim: ele desceu a toda pressa e recebeu, ou melhor, e o recebeu com alegria. A explicação diz exatamente o seguinte: um pecador tão desprezível como um típico coletor de impostos deve ter ficado perplexo diante da possibilidade de ser visitado pelo Filho de Deus perfeito e sem pecado. Mas o coração de Zaqueu estava preparado. Olha que maravilha. Ele ficou surpreso, porque ele era corrupto, reconheceu o seu pecado, sua insignificância, e desceu com alegria, porque não era qualquer pessoa.
era o Filho de Deus, um homem sem pecado, que tinha uma boa fama. Então quero falar aqui exatamente isso. Jesus, boa fama, e Zaqueu com uma má fama. Então ele recebeu com alegria, porque ele viu ali que era impossível aos olhos humanos aquele convite. Era impossível ele receber a visita de Jesus se fosse pela lógica, por tudo que estava acontecendo. Era impossível. Então ali ele pôde ver a misericórdia de Jesus, ali ele pôde ver o perdão de Jesus. Ele já sabia que as pessoas iriam falar, ele já sabia das murmurações, o disse-me-disse das pessoas, mas ali ele viu a oportunidade de receber Jesus, por isso que ele recebeu com alegria. E aí o verso 7 diz assim, versículo 7, vamos lá. Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. A explicação diz o seguinte: Zaqueu era odiado tanto pela elite religiosa, quanto pelas pessoas comuns. Elas não entendiam, e em seu orgulho cego, recusavam-se a ver que possível propósito justo Jesus tinha em visitar um pecador tão notório. Ou seja, as pessoas murmuravam, porque não se tratava de apenas um homem pecador, mas um homem pecador notório. O pecado de Zaqueu era estampado, a corrupção de Zaqueu era estampada. Então aquilo chamou a atenção dos religiosos e das pessoas também. Elas murmuravam, elas questionavam, dizendo: como Jesus pode se hospedar na casa de um homem pecador? Como Jesus pode entrar na casa de um homem desse jeito, um homem que vive desse jeito? Só que lá no final, o próprio Lucas registra que ele veio buscar quem? O perdido. Então ele visitou a casa de um perdido, ele foi na casa de uma pessoa que tinha sim sobre si pecados, como todos nós temos, só que o pecado de Zaqueu era um pecado estampado, era um pecado notório, e Jesus fez questão de ir naquela casa, justamente também, para que ficasse em evidência, que ele veio com esse propósito. Ele poderia ter escolhido outras casas, ele poderia ter escolhido a casa de uma pessoa mais correta, de um homem honesto, mas ele preferiu a casa de um ladrão, porque ele quis demonstrar a sua misericórdia, o seu amor e sua graça. E aí no verso 8, diz assim: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Preste atenção nas palavras de Zaqueu. Resolvo dar. Resolvo, ou seja, partiu de Zaqueu. É claro que a obra não começou dele, começou de Jesus. A partir do momento que Jesus disse: hoje me convém ficar na sua casa, ali já começou o processo no coração de Zaqueu. Só que entenda, há necessidade da responsabilidade humana. Eu preciso permitir a ação de Deus em meu coração. O que está escrito? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele. Eu preciso permitir a ação de Deus em meu coração. Quando Zaqueu disse: resolvo dar, o que nós entendemos nessas palavras? Olha, Senhor, a minha parte eu vou fazer. Eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que eu tenho roubado as pessoas, e eu vou resolver tudo que eu fiz de errado. Ali Zaqueu, aliás, deixa eu colocar a explicação para ficar melhor. Diz assim, ó: a disposição de Zaqueu de fazer a restituição era a prova de que sua conversão fora genuína, era o fruto da sua salvação, não a condição para que a obtivesse. Deixa eu parar aqui. Entenda, ali foi um fruto
da salvação. A salvação já estava operando nele, e por isso ele diz: resolvo dar. Entenda, ali não foi o resolvo dar para receber a salvação. Não, a salvação já estava, o processo de salvação já estava no coração dele. Então, a atitude de dizer resolvo dar foi um fruto, onde nós chamamos de arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, na mesma hora vem a mudança de comportamento, vem a mudança de mentalidade, a mudança de atitude. Ele diz: resolvo dar. Ou seja, houve verdadeiramente um arrependimento naquele coração. Obra de quem? Obra do homem? Não, a obra do Espírito Santo, a obra de Jesus. E aí, continuando a explicação, diz assim: a lei exigia uma penalidade de 20% como restituição pelo dinheiro obtido por meio de fraude. Isso está em Levítico, e Números também fala sobre isso. De modo que Zaqueu estava fazendo mais do que era exigido. A lei exigia uma restituição de 4 vezes mais apenas quando um animal era roubado. Êxodo 22, 1. Se o animal fosse encontrado vivo, a exigência era uma restituição de apenas 2 vezes. Êxodo 22 fala sobre isso. Mas Zaqueu julgou seu próprio crime de modo severo, reconhecendo que ele era tão culpado quanto o mais reles ladrão. Então entenda, aqui quando ele diz vou restituir 4 vezes mais, ele foi severo com ele mesmo. Na verdade, foi mais do que o dobro do que ele deveria fazer. Ou seja, não é obra do homem, é a obra de Deus naquele coração. O Espírito Santo, com o dom do arrependimento, entra no coração de Zaqueu e muda o que precisa mudar, transforma o que precisa transformar. No encontro com Jesus, é o que a gente tem falado, nada fica igual. No encontro com Jesus, nada fica igual. Zaqueu já não era mais o mesmo diante dessas palavras. E o interessante, que no o penúltimo, vamos ler o versículo 9, o versículo 9 e o 10, diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando Zaqueu demonstra o fruto com suas palavras, a resposta de Jesus: hoje houve salvação nessa casa. Está vendo? Como o encontro, o que acontece no encontro com Jesus? No encontro com Jesus acontece salvação. Nesse dia Zaqueu foi salvo, ele recebeu a salvação, ele recebeu o dom gratuito que só Deus pode dar, a salvação. E aqui nós vemos a aplicação da graça, porque Zaqueu merecia receber o perdão de Jesus? Zaqueu merecia a salvação? Não merecia. Por quê? Porque pecador como nós. Jesus disse: vou ficar na sua casa. As pessoas começaram a comentar, as pessoas começaram a falar: como pode Jesus se hospedar na casa de um homem pecador? Ou seja, na cabeça das pessoas, esse homem, esse Zaqueu não merece a visita de Jesus. E quem questionava, as pessoas que questionavam, eram exatamente, além dos religiosos, eram as pessoas que seguiam Jesus, que estavam ali por conta dele. Então, na cabeça daquelas pessoas, Zaqueu não merecia, de fato ele não merecia. Só que a gente recebe o perdão de Deus, a gente recebe a salvação pela graça, favor imerecido, Efésios 2:8. E Jesus demonstra em suas palavras, as últimas palavras de Jesus: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio exatamente para essas pessoas. Se você está se sentindo perdido aí agora, ele veio para você. Pastor, eu não me vejo perdoada, eu não me vejo recebendo o perdão de Deus. Ele veio para te perdoar, ele veio para te salvar. Cabe a você se entregar, cabe a você fazer o que Zaqueu fez, permitir a ação de Deus em seu coração, permitir a ação de Jesus em seu coração. É isso que você tem que fazer.
No encontro com Jesus, nada fica igual. A gente tem falado muito sobre isso. No encontro com Jesus, nada fica igual. E eu tenho certeza que nessa manhã Ele está te encontrando. Se você já encontrou com Jesus, se você já teve encontro com Jesus, hoje nessa manhã Ele está relembrando o quanto nós somos pecadores, o quanto somos dependentes dEle, o quanto somos totalmente dependentes de Jesus, o quanto somos insignificantes, o quanto precisamos da presença dEle, o quanto nós precisamos da palavra dEle. Então, Ele está relembrando a nossa vida, está relembrando o quanto somos perdidos. Somos perdidos, temos que nos sentir perdidos diante de Jesus todos os dias. É isso mesmo. Por mais que Ele nos encontrou, estávamos perdidos. Fomos encontrados por Jesus. Só que temos que nos comportar diante dEle como perdidos todos os dias, para assim reconhecermos a nossa insignificância e reconhecermos a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Então, eu convido a você a orar comigo agora. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos nos entregar a Ele, confessar os nossos pecados e nós vamos aqui nos fortalecer nele. Se você ainda está com seu coração distante de Jesus, sabe, até mesmo agora, se sentindo assim, mas será mesmo? E Ele fala mais uma vez: eu vim para salvar o perdido. Ele veio para te salvar. Feche os seus olhos. Ó Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Senhor, mostra o teu amor nessa história com Zaqueu. Ele estava perdido, um pecado notório aos olhos da sociedade, mas o Senhor o regenerou. O Senhor foi ali em Jericó, passou naquele lugar para salvá-lo. O Senhor passa aqui hoje para salvar, ó Pai. A tua palavra é pregada aqui hoje para que haja salvação, e o nosso coração está aberto para ti, Deus. Queremos mais de tua presença, mais do Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha
minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. A honra seja dada a Ti, ó Pai. Consagramos a nossa vida a Ti, ó Deus. Rendemos a nossa vida a Ti, ó Deus. Ó Deus, e queremos mais e mais de Ti, Senhor. Queremos mais e mais de Ti, ó Pai. Enche-nos, ó Deus, nesta manhã. Queremos estar aos Teus pés, queremos seguir os Teus passos, os Teus caminhos, ó Deus. Ó Pai, enche-nos, Senhor, fortalece-nos, ó Deus. Digno é o Teu nome, digno de honra, digno de louvor, digno de glória, de toda exaltação é o Senhor, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, e queremos mais e mais de Ti. O Senhor deu aquela vida, deu a vida do Senhor naquela cruz por nós. O Senhor nos amou, que o Senhor se entregou por nós. E aqui estamos, ó Deus, para Te exaltar. Aqui estamos, ó Deus, para dizer o quanto Te amamos. Aqui estamos para dizer o quanto somos dependentes de Ti, ó Deus. Ah, Deus, graças Te damos, ó Pai. Aleluia, Senhor. Envolva-nos, ó Deus. Aleluia, Jesus. Seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti seja, Senhor, a glória, Pai. Como é bom estar aqui em Tua presença, Deus. Como é bom estar aqui diante de Ti, ó Pai. Tu és o nosso Senhor, o nosso tudo, o nosso Salvador. Digno de louvor, digno de honra. Se renda a Jesus, se renda a Ele nesta manhã, se renda a Jesus, se renda a Ele de todo o seu coração, de toda a sua vida, de todo o teu ser, de todo o seu entendimento. Se renda a Ele. Se ainda você não havia se entregado, se entrega a Ele. Ele quer você parte do corpo, Ele quer você no corpo dEle. Sim, Ele quer você no corpo dEle. Ele quer edificar a sua vida, Ele quer edificar o seu coração. Oh Deus amado e Rei, necessitamos tanto de Ti, ó Pai. Precisamos tanto de Tua presença, Deus. Precisamos tanto do Teu Espírito, ó Pai. Sabemos que as lutas, as perseguições não podem parar a Tua igreja, Deus. Nada para a Tua igreja, Pai. A igreja é Sua, Deus. Somos apenas membros dela, Deus. Aleluia, Deus. Exaltamos e glorificamos o Teu nome.
mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos em fé, estamos de pé. Escuta, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. aleluia, Deus, queremos isso, ó Pai. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Nem a igreja do Senhor. Diga nessa manhã, não caminhamos Pelo que vemos, o que nos move, o que nos move é o que nós cremos. é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de Seja exaltado, glorificado o teu nome, ó Deus. Somos a tua igreja, vivemos por fé, Deus. Não vivemos pelaquilo que vemos, vivemos pelaquilo que cremos, e cremos em ti, ó Pai. Cremos em ti, Senhor, cremos em ti. Levante as suas mãos no seu rosto. Você pode estar vivendo, vai ver um dos piores momentos de sua vida, mas você pode se alegrar porque você faz parte da igreja de Cristo. Estamos no corpo de Cristo, e nada parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, os impérios que
surgiram, não pararam a igreja, porque a igreja não é do homem, a igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor. E nós compomos essa igreja para a honra e glória do nome dEle, que Ele possa segurar nas nossas mãos sempre, que possamos ir em frente olhando somente para Ele, para mais nada, somente para Ele, olhando somente para o cabeça, que é Cristo. Obrigado, Senhor. E os que creem, digam amém. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Receba a nossa vida, Deus, o nosso louvor. Receba o nosso coração, Senhor. Aleluia. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue